Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou aqui novamente com todos, né? Sua irmã em Cristo, Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Porque, irmãos, eu estava aqui olhando, né? Nós estamos também fazendo a leitura do livro Heróis da Fé, né? E aí, como o próximo personagem aqui, o próximo herói da fé, é bem pequenininho aqui a leitura, eu resolvi também abrir a live para poder falar sobre ele, né? Que é uma live, será bem curto, né? Porque é bem pequenininho aqui a passagem onde fala dele. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A leitura do livro Heróis da Fé, que vai falar sobre Christmas Evans. Amém? Então nós vamos falar sobre esse herói da fé. Deus abençoe os irmãos que estão aí pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco, estavam aí na leitura bíblica, né, do livro de Apocalipse, e aqueles que agora estão aí, né? Lembrando os irmãos que a oração do meio-dia é dia de quarta, quinta e sexta-feira. Tá bom, meus irmãos? E nós vamos começar aí uma campanha na madrugada, eu vou estar anunciando depois para vocês, tá? Campanha da madrugada. Vamos ler então sobre Christmas Evans, ou ele era conhecido também como João Bunyan de Gales. Ele nasceu em 1766 e morreu em 1838. Seus pais deram-lhe o nome de Christmas porque nasceu no dia de Natal. Christmas, em inglês, em 1766. O povo deu-lhe alcunha de pregador caolho, porque era cego de um olho. Ele era cego de um olho. Alguém assim se referiu a Christmas Evans. Era o mais alto dos homens, de maior força física e o mais corpulento que jamais vi. Tinha um olho só. Se há razão para dizer que era olho, pois mais propriamente pode-se dizer que era uma estrela luzente, brilhando como Vênus. Foi chamado também o João Bunyan de Gales, porque era pregador que, na história desse país, desfrutava mais do poder do Espírito Santo. Em todo lugar onde pregava, havia grande número de conversões. Seu dom de pregar era tão extraordinário que, com toda facilidade, podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas, de temperamentos e sentimentos vários, a ouvi-lo com a mais profunda atenção. Nas igrejas não cabiam as multidões que iam ouvi-lo durante o dia. À noite, sempre pregava ao ar livre, sob o brilho das estrelas. Durante a sua mocidade, ele viveu entregue à devassidão e à embriaguez. Numa luta, foi gravemente esfaqueado. Outra vez foi tirado das águas como morto. E ainda outra vez caiu de uma árvore sobre uma faca. Meu Deus, misericórdia. Olha aí, ele caiu de cima de uma árvore sobre uma faca. E ele foi esfaqueado também, quando ele não era cristão. Olha aí como o inimigo já lutava contra esse homem, porque sabia que Deus tinha uma grande obra na sua vida. Nas contendas era sempre o campeão. Até por fim, numa briga, seus companheiros cegaram-lhe um olho. Então quer dizer que ele se tornou caolho, não foi porque ele nasceu caolho, foi numa briga, né? As pessoas deixaram ele cego, né? Deus, contudo, fora misericordioso durante esse período, guardando com vida para, mais tarde, fazê-lo útil no seu serviço. Com a idade de 17 anos, experimentou a graça da salvação. Então, aos 17 anos, ele experimentou a graça da salvação. Aprendeu a ler e não muito depois foi chamado a pregar, separado para o ministério. Seus sermões eram secos e sem fruto até que, um dia, em viagem para Maintorg, segurou seu cavalo e entrou numa mata, onde derramou a sua alma em oração a Deus, como Jacó em Peniel. De lá não saiu antes de receber a bênção divina. Depois daquele dia, reconheceu a grande responsabilidade de sua obra. Regozijava-se sempre em espírito de oração e surpreendeu-se grandemente
com os frutos gloriosos que Deus começou a conceder-lhe. Antes dessas coisas acontecerem, possuía dons e um corpo de gigante. Depois, porém, foi-lhe acrescentado o espírito de gigante. Era corajoso como um leão e humilde como um cordeiro. Não vivia para si, mas para Cristo. Além de ter por natureza uma mente ativa e uma maneira tocante de falar, tinha um coração que transbordava de amor para com Deus e o próximo. Verdadeiramente era uma luz que ardia e brilhava. No sul de Gales andava a pé, pregando, às vezes, 5 sermões num só dia. Olha aí, pregava 5 vezes ao dia. Apesar de não andar bem vestido e de possuir maneiras desastrosas, grandes multidões afluíam para ouvi-lo. Vivificado com o fogo celestial, subia em espírito como se tivesse asas de anjo, e quase sempre levava o auditório consigo. Muitas vezes os ouvintes rompiam em choro e vivenciavam outras manifestações, coisas que não podiam evitar. Por isso eram conhecidos como salteadores galeses. Era convicção de Evans que seria melhor evitar os dois extremos, o excesso de ardor e a frieza demasiada. Deus, porém, é um ser soberano e opera de várias maneiras. A alguns ele atrai pelo amor, enquanto a outros ele espanta com os trovões do Sinai, para acharem preciosa paz em Cristo. Os vacilantes, às vezes, são por Deus sacudidos sobre o abismo da angústia eterna, até clamarem pedindo misericórdia e acharem gozo indizível. O cálice desses transborda até que alguns, não compreendendo, perguntam: por que tanto excesso? Acerca da censura que faziam aos cultos, Evans escreveu: admiro-me que o gênio mau, chamando-se o anjo da ordem, queria experimentar tornar tudo na adoração a Deus, em coisa tão seca como o Monte Gilboa. Esses homens da ordem desejam que o orvalho caia, sol brilhe sobre todas as suas flores, em todos os lugares, menos nos cultos ao Deus Todo-Poderoso. Nos teatros, nos bares, nas reuniões políticas, os homens se comovem, entusiasmam-se e são tocados de fogo como qualquer saltador galês. Mas, segundo eles desejam, não deve haver coisa alguma que dê vida e entusiasmo à religião. Irmãos, meditai nisto. Tendes razão ou estáis errados? Conta-se que em certo lugar havia 3 pregadores para falar, sendo Evans o último. Era um dia de muito calor. Os primeiros 2 sermões foram muito longos, de forma que todos os ouvintes ficaram indiferentes e quase exaustos. Porém, depois de Evans haver pregado cerca de 15 minutos sobre a misericórdia de Deus, tal qual se vê na parábola do filho pródigo, centenas dos que estavam sentados na relva repentinamente ficaram em pé. Alguns choravam, outros oravam sobre grande angústia. Foi impossível continuar o sermão. O povo continuou a chorar e orar durante o dia inteiro e de noite até o amanhecer. Ora aí, irmãos, ele pregou o seu sermão. Quando tinha inteirado 15 minutos que ele estava pregando, o povo que estava sentado na relva se levantou. Começaram a chorar o dia inteiro, a noite inteira. Olha aí, meus irmãos, isso tudo foi o quê? O impacto da palavra de Deus. Olha, chorar de noite até o amanhecer. O povo chorando, sentindo angústia pelos seus pecados. Isso tudo foi o impacto que a palavra pregada causou na vida daqueles que ouviam o pregador pregar. Na ilha de Anglesey, porém, Evans teve de enfrentar certa doutrina chefiada por um orador eloquente e instruído. Na luta contra o erro dessa seita, começou a esfriar espiritualmente. Depois de alguns anos, não mais possuía espírito de oração e nem o gozo da vida cristã. Quer dizer que ele passou por uma luta espiritual. Mas ele mesmo descreveu como buscou e recebeu de novo a unção do poder divino que fez a sua alma abrasar-se ainda mais do que antes. Não podia continuar com meu coração frio
para com Cristo. Tem gente que aceita, né? Se conforma com a frieza, ser aquele crente frio, não ora, não sente nada. Sua expiação e obra do seu espírito. Não suportava o coração frio no púlpito, na oração particular e no estudo, especialmente quando me lembrava de que durante 15 anos meu coração se abrasava como se eu andasse com Jesus no caminho de Emaús. Chegou o dia, por fim, que nunca mais esquecerei. Na estrada de Dolgely, senti-me obrigada a orar, apesar de ter o coração endurecido e carnal. Depois de começar a suplicar, senti como pesados grilhões me caíssem e como as montanhas de gelo se derretessem dentro de mim. Com esta manifestação, aumentou em mim a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia-me que meu espírito inteiro fora solto de uma prisão prolongada, ou como se estivesse saindo do túmulo no inverno muitíssimo frio. Correram-me abundantemente as lágrimas e fui constrangido a clamar e a pedir a Deus o gozo da sua salvação, e que ele visitasse, de novo, as igrejas de Anglesey, que estavam sob os meus cuidados. Tudo entreguei nas mãos de Cristo. No culto seguinte, eu senti-me como removido da região estéril e frígida do gelo espiritual para as terras agradáveis das promessas de Deus. Recomecei. Olha aí, nunca a gente pode pensar assim, se eu estou frio, se não deu certo, se eu não conseguir, a gente tem que recomeçar, gente. Né? Tem gente que desiste. Ah, não vou recomeçar não, recomeçar é difícil, mas não é impossível, gente. Ele recomeçou. Então, os primeiros combates em oração, sentindo um forte anelo pela promessa, pela conversão dos pecadores. Tal como tinha sentido em Lane, apoderei-me da promessa de Deus. O resultado foi que vi ao voltar de casa o Espírito operar nos irmãos de Anglesey, dando o espírito de oração com importunação. O grande avivamento vivido pelo pregador contagiou o povo em todos os lugares da ilha de Anglesey e em todo o Principado de Gales. A convicção de pecado, como grandes enchentes, passava sobre os auditórios. O poder do Espírito Santo operava até o povo chorar e dançar de alegria. Um dos que assistiram seu famoso sermão sobre o endemoniado gadareno conta que Evans retratou tão fielmente a cena do livramento do pobre endemoniado, a admiração do povo ao vê-lo liberto, o gozo da esposa, dos filhos quando ele voltou para casa curado, que o auditório rompeu-se em grande riso e choro. Alguém assim expressou: o lugar tornou-se um verdadeiro boquim de choro. Olha aí que coisa linda, né, irmãos? Outro ainda disse que o auditório ficou como os habitantes de uma cidade abalada por um terremoto, correndo para fora, prostrando-se em terra e clamando a Deus. E não semeava pouco, portanto colhia abundantemente. Ao ver a abundância da colheita, sentia seu zelo arder de novo, seu amor aumentar. Era levado a trabalhar ainda mais. Sua firme convicção era de que nem a melhor pessoa pode salvar-se sem a operação do Espírito Santo e nem o coração mais rebelde pode resistir o poder do mesmo Espírito. Evans sempre tinha um alvo quando lutava em oração. Firmava-se nas promessas de Deus, suplicando com a persistência de quem não pode resistir antes de receber. Dizia que a parte mais gloriosa do seu ministério, do pregador, era o fato de agradecer a Deus pela operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Como vigia fiel, não podia pensar em dormir enquanto a cidade se incendiava. Humilhava-se perante Deus, agonizando pela salvação dos pecadores, e de boa vontade ele gastou as suas forças físicas e mentais na fala do seu último sermão. Sob o poder de Deus, como de costume, ao findar ele disse: este é meu último sermão. Os irmãos entenderam que se referia ao último sermão naquele lugar. Caiu doente, porém na mesma noite, na hora da sua morte, 3 dias depois, dirigiu ao pastor, seu hospedeiro, com estas palavras: o meu gozo e consolação é que, depois de me ocupar na obra do santuário durante 53 anos, nunca me faltou sangue na bacia. Prega Cristo ao povo. Então, depois de cantar um hino, disse: adeus, adeus.
e faleceu. A morte de Christman Evans foi um dos eventos mais solenes de toda a história do Principado de Gales. Houve choro e pranto no país inteiro. O fogo do Espírito Santo fez os sermões desse servo de Deus abrasar de tal forma os corações que o povo da geração não podia ouvir pronunciar o nome de Christman Evans sem ter uma lembrança vívida do filho de Maria na manjedoura de Belém, do seu batismo no Jordão, o jardim Getsemane, do tribunal de Pilatos, da coroa de espinhos, do Monte Calvário, do Filho de Deus imolado no altar, do fogo santo que consumia todos os holocaustos, desde o dia de Abel até o dia memorável em que esse fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que lindo, né, irmãos? Aí acabou a história desse herói da fé, Christman Evans. Olha aí, tremendo, né, irmãos? Meu Deus. A gente aprende com ele aqui nesse livro o quê? Que se você cair, se você errar, se você esfriar, nunca é tarde para você recomeçar. Ele recomeçou. Recomeçar é difícil, mas não é impossível. Quem sabe Deus está falando com alguém que você caiu, pecou, se afastou, perdeu a comunhão, esfriou, não quer fazer mais nada, parou de fazer o que você estava fazendo para Deus. E Deus está falando para você nessa noite que você deve recomeçar. É difícil, mas não é impossível. Recomece. Começa lá do zero. Recomece. Não fique aí aonde você está. Não fique aí parado, de braço cruzado, olhando para mim, que esse baita olho, não. É hora de recomeçar. Jesus está voltando. É hora de você tomar a posição. É hora de você se reerguer, se levantar, colocar de pé na presença de Deus. Não ficar aí prostrado, porque Jesus está vindo para buscar a tua igreja. É hora de você recomeçar. É o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Você que caiu. Eu estou falando com quem caiu, quem está aí parado. A palavra é para você, recomeçar. Ah, eu não vou recomeçar porque é difícil, eu não vou conseguir. Para com isso. Para de falar que não vai conseguir, que não vai acontecer, que não vai conseguir, que não vai vencer. Tira isso do seu pensamento. Não, eu vou desistir que é melhor. Não, não adianta eu ir. Já tentei várias vezes. Não é porque você tentou várias vezes e não conseguiu que agora você não vai conseguir. Você precisa crer. Entrar na dependência do Senhor. Pedir para Ele segurar a tua mão. Amém? Tem muita gente que fala assim, o cair é do homem levantar de Deus. Só que Ele vai te levantar só se você quiser. Você quer? Quer recomeçar? Quer se levantar? Não depende só de Deus. Essa palavra que o povo fala está errada. Cair é do homem, levantar é de Deus. Não, não é só de Deus, não. O homem precisa querer ser levantado. Se dependesse só de Deus, ele ia levantar todo mundo. Ele ia salvar todo mundo. Mas não é assim. Tem que crer para ser salvo. Tem que querer para ser levantado. Você quer ser levantado? Quer recomeçar? Se você quer, se você falar eu quero, ele vai te estender a mão. Aí ele vai te levantar. Você caiu? Aí ele vai te levantar, porque você quer ser levantado. Amém? Porque você quer ser restaurado. Voltar a fazer o que você fazia na obra de Deus. Era de oração, era fervoroso, agora está frio, está gélido. Deus vai te fortalecer, te aquecer, se você quiser. Amém? Então tá aí, né? Se tem alguém aí que quer recomeçar, escreve aí, eu quero. Quer recomeçar? Caiu? Tá parado? Tá achando que não vai conseguir? Tá com esse pensamento aí, eu não vou vencer? Escreve aí, eu quero recomeçar. É difícil, mas não é impossível, não. Amém? Se você quer ser ajudado pelo Senhor, Ele vai te ajudar. Tá?
Esse homem aí recebeu a vitória dele, gente. Quer recomeçar? Escreve aí, eu quero recomeçar. Eu quero ser levantado por Deus. Coloca aí, eu quero. A Rose Nascimento está dizendo, eu quero. Amém. Glória a Deus. Então faça uma oração aí agora e peça para Deus. Se você está desviado, reconcilia. Se você não aceitou Jesus, aceita. Se você caiu, pecou, errou, está parado, faz a sua oração aí agora, dizendo, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero ser levantado pelo Senhor. Me dê a sua mão. Segura a minha mão agora. Vai, repete comigo aí, diga, Senhor, eu quero ser levantado. Eu quero recomeçar. Me ajuda. Segura a minha mão. Me sustenta. Me dá força. Me dá coragem. Me ajuda, Senhor. Me levanta, me ajuda. Eu quero me levantar. Eu quero estar de pé na tua presença. Amém. Amém. Eu creio que Deus está levantando você. Amém? Deus abençoa todos os irmãos, né? Que participaram aí dessa live. Amém? Uma live curta, né, irmãos? Só foi para nós falarmos da história desse homem. Agora o próximo homem vai ficar para amanhã. Henrique Martin. É o próximo herói da fé, né? Henrique Martin. Luz inteiramente gasta por Deus. Né? Muito. É pequena também a história, tá? Aí amanhã a gente lê, ou tá lendo. Estou salvando lá no YouTube também, tá? Depois, se quiser voltar, rever novamente. E amanhã nós continuamos também com a história, a leitura bíblica do livro de Apocalipse. Nós paramos no capítulo 4, tá? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz. Deus abençoe. Estarei orando por vocês agora, tá? Fica com Deus, gente.